Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso terceiro editorial do dia, o nosso chá da tarde. Desculpa o atraso, tá? Como eu disse para vocês, minha menina tá um pouquinho dodói essa noite. É a segunda noite que eu não durmo direito e resolvi cochilar. Eram umas 2h30, achando que dava, e acordei. Já tinha passado o horário do nosso chá, mas o editorial tá aqui, tá? Cara de arrebentado, mas tá aqui, tá bom? Mas tá melhorando. Graças a Deus já tá tudo entrando nos eixos, tá bom? Vamos lá, a gente tem muita coisa pra gente bater um papo hoje, né? E eu vou colocar aqui com vocês a tela aqui do nosso aplicativo. Nós vamos falar hoje, né, da pressão por parte do Donald Trump. Ela aumenta e acirra o risco de prisão, né, em regime fechado. O ministro Alexandre de Moraes, ele pode dobrar a aposta contra o Donald Trump e isso pode acabar resultando em algo gravíssimo, né? Então a gente vai falar sobre isso. Outro ponto é que o exército brasileiro ficou chocado, né? Ficou revoltado com a condenação de um dos aliados, de um dos principais generais por parte do Supremo Tribunal Federal, que condenou, né, esse ex-ministro do Bolsonaro, o general Heleno, e a gente vai falar sobre isso. Enquanto isso, em meio às tensões, o Lula acaba rebatendo o Donald Trump, voltando a causar críticas, e eu vejo que é exatamente isso que o Lula quer. O Lula quer a briga com o Donald Trump, o caos com o Donald Trump. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês, né? E o Lula, né, é abusado, vai acabar indo nos Estados Unidos, vai estar lá junto com o Donald Trump agora, esse mês ainda, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, mas a gente vai falar qual será o desfecho dessa história, que já dá para a gente perceber. Outro grande ponto também é que o Lula voltou a fazer uma declaração que pode nos levar exatamente no caminho do Nepal, né? O Lula voltou a falar e regular por completo as redes sociais. Enquanto isso, o Brasil estuda adotar uma lei europeia para confrontar a lei Magnitsky, mas o resultado pode ser devastador, né? Também teve matéria no Wall Street Journal criticando a condenação de Bolsonaro e teve ator brasileiro, né, o Wagner Moura, chamando os Estados Unidos para a briga, né? Ou seja, desdenhando dos Estados Unidos, sendo que adora estar lá pelos Estados Unidos. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, né? A gente traz o conteúdo, a gente está tentando melhorar cada dia para vocês, igual a gente separou agora, fez o nosso aplicativozinho para poder estar trazendo conteúdo. Eu espero que vocês gostem. Enfim, tem muita coisa preparada especialmente para vocês. Bora para cima? Então vamos lá. É o seguinte, vamos começar aqui com essa matéria aqui que chamou bastante atenção. Eu vou deixar assim na tela para ficar mais fácil para vocês. Thalita Moema, que fez essa publicação. O Alexandre de Moraes, ele enviará Bolsonaro para o regime fechado se Trump aplicar novas sanções contra autoridades brasileiras. Veja a tranquilidade que é falar uma coisa como essa hoje. O Metrópolis falou aqui. Eventuais novas sanções de Trump levarão Bolsonaro direto para a papuda. Você vive num país onde a condenação ela não vem pelo que a lei diz, mas ela vem pela articulação política nacional e internacional. Então, se você for uma dessas figuras que é inimigo da política nacional ou internacional, aí, se você é um desses caras que incomoda o sistema, como o Bolsonaro, você acaba entrando na mira, né? Você é o alvo da vez. Então, assim, assusta muito, né? A tranquilidade que a imprensa, como o Metrópolis aqui, trata, ó, se tiver nova sanção, vai para papuda. Mas o que a lei diz? A lei diz isso, acha? Se tiver sanção, alguma coisa, o juiz pode brincar com a vida da pessoa, determinando aqui o formato, né, que ela terá de condenação, né? E acho que não, né? Isso é absurdo. Aguardado por bolsonaristas, o eventual anúncio de novas sanções contra autoridades brasileiras ou seus familiares pelo governo Donald Trump complicará ainda mais a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil. Segundo aliados do ministro do STF, Alexandre de Moraes, se os Estados Unidos anunciarem novas sanções contra outras autoridades brasileiras, certamente o magistrado enviará Bolsonaro para o regime fechado de
prisão. É isso, né? A nova democracia brasileira, gente. É simples assim, ó. Se e somente se a figura, né, tiver uma articulação política, o Donald Trump, o Bolsonaro vai para o regime fechado. Eu faço e desfaço a hora que eu quiser, né? Se isso é normal. Ontem saiu uma publicação me fugiu o nome agora, eu tô cansado, do Mário Frias, deputado Mário Frias. E no Mário Frias, ele falava o seguinte, ó, ele fez uma postagem de uma figura do PT, eu não lembro se era o Zé Dirceu, salvo engano era o Zé Dirceu, tá? Se falha a memória. Onde o Zé Dirceu falava o seguinte, olha, Bolsonaro só preso ainda não vai resolver o problema. Ou seja, o Bolsonaro ainda vai conseguir influenciar muito a questão eleitoral. Aí eu te pergunto, será que o Bolsonaro foi preso por algum crime ou pela questão eleitoral? Né? E será que só a prisão é o plano real deles, né, em relação ao Bolsonaro? Para por aqui? Será que parou no quesito prisão? Né? Outro exemplo é esse aqui, ó, General Heleno. Condenação de Heleno a 21 anos de prisão chocou o próprio Exército. Dá uma olhada nisso. A condenação do Heleno chocou o Exército. A condenação do general Augusto Heleno a 21 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal surpreendeu integrantes do Exército que apostavam em uma pena menor ou até mesmo uma absolvição do general, condenado por planejar um golpe de Estado e atentar contra o Estado Democrático de Direito. Abre aspas. Foi um choque no Exército, porque Heleno era um líder para a instituição. Foi comandante militar no Haiti e tinha a honraria de ter sido o primeiro colocado nas 3 escolas militares, o que não é algo muito comum, afirmou a jornalista Mônica Gugliano, especialista na área militar, ao contexto Metrópolis. Agora eu te pergunto, vale a pena lutar por essa pátria? O resultado final é esse, o cara é um herói condecorado de guerra, foi pro Haiti, era um general, sabe, aclamado, considerado um herói de guerra e pega 21 anos de prisão porque ele falou, ladrão não sobe a rampa. É o Brasil, né? É o Brasil. Vamos lá, questão internacional agora, página 12. O Lula mandou um recado para o Donald Trump e falou para o Donald Trump, não vem aqui mexer com a nossa república, não. Nós somos fortes, poderosos. Não estão tratando com uma republiqueta de bananas. Lula contestou as ameaças dos Estados Unidos. Olha só, como parece o Maduro, né? O presidente do Brasil rechaçou as ameaças de sanções e críticas do governo dos Estados Unidos depois da condenação de Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por participar em uma tentativa de golpe de Estado. Lula falou que as expressões... disse, que as expressões externas do presidente Donald Trump e o seu secretário de Estado Marco Rubio não vão mudar a posição do Brasil nem a independência do seu sistema judicial frente à condenação do intento de golpe de Estado por Bolsonaro. Abre aspas. Um presidente de um país não pode manter-se interferindo nas decisões de outro país soberano. Se vão tomar outras atitudes, é um problema deles. Foi o que disse o Lula, né? Nossa, como é poderoso, né? Me lembra muito o poder, inclusive, do próprio Maduro, né? Como é poderoso. E aí vem aqui a grande questão. Lula vai estar lá nos Estados Unidos. Matéria do Metrópolis aqui para vocês. Lula prepara a viagem aos Estados Unidos em meio à tensão com o governo Donald Trump. Olha isso aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para embarcar aos Estados Unidos nos próximos dias para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU. A viagem ocorre em um momento de acirramento das tensões com o governo norte-americano após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O titular do Executivo brasileiro deve discursar na abertura da Assembleia, como ocorre tradicionalmente em todos os anos. O petista também deve participar de reuniões bilaterais e eventos à margem do encontro da ONU. Na última quinta-feira, o secretário de Donald Trump, o Marco Rubio, prometeu responder à condenação do ex-chefe do Planalto
Bolsonaro foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado no país após perder as eleições em 2022. Aí eu te pergunto o seguinte, e aí? Você no lugar do Lula ia aparecer lá, ia brotar lá? Nessa reunião da ONU ou não? Olha, ele declarou que é inimigo aberto dos Estados Unidos, um dos principais inimigos dos Estados Unidos. Será que o Lula vai? Será que o Lula não vai? Será que vale a pena para o Lula encarar essa bronca e tentar assumir isso aí? O que é seu posicionamento? Eu acho o seguinte, na situação atual que está, se fosse o Lula, eu pensaria o seguinte, olha, se eu não for aquele discursinho de confrontar os Estados Unidos, de ser o grande inimigo dos Estados Unidos, ia por água abaixo, porque um monte de gente ia falar, não, o Lula se acovardou, né? Não é nada daquilo, se acovardou. E ia acabar indo. Ou, por outro lado, ia vir com aquele discursinho falando o seguinte, olha, quer saber? Eu não vou porque os Estados Unidos é um país que nem merece o respeito, então eu não vou lá porque é um evento dos ricos, é festa dos ricos e não aparecer lá. Eu acho que o Lula vai aparecer, tá? Que vai brotar lá. Bora lá, pessoal. Matéria do SBT News agora para vocês. Lula garante aprovação de projeto que regula as redes sociais. Doa a quem doer. Pois é, no Nepal, doeu. Mas será que foi só pro povo? Pro povo doeu, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em entrevista ao SBT que o governo irá regular as Big Techs. Segundo ele, as redes sociais atuam como propagadoras de inverdade. Olha o discurso do Nepal aí, do Partido Comunista do Nepal. Abre aspas. O ódio não tem que ser estimulado. Então, né, tem um lance do que até agora o Lula não falou nada, né? Passaram-se 3 dias. Nenhuma notinha da galera do amor para falar, nossa, que pena, morreu. Nem que seja com aquelas lágrimas de crocodilo, né? Morreu. Não, nem isso, né? Nem para isso. O ódio não tem que ser estimulado. O que tem que ser estimulado é a paz, a harmonia, a tranquilidade, a boa convivência democrática. O que tem que ser divulgado é a civilidade entre a espécie humana. É por isso que nós queremos regular e vamos regular. Doa a quem doer, afirmou o Lula. O presidente também rebateu críticas do presidente norte-americano Donald Trump. Segundo Lula, o Brasil regula todas as empresas brasileiras ou estrangeiras que estiverem no território nacional, porque a lei vale para todos. Pois é, mais uma, né, que o Lula vai comprar briga com o Donald Trump. Eu tenho certeza que o Trump está adorando a gestão do Lula. Eu tenho certeza que o Trump está olhando assim, falando, meu querido Papai Noel, estou adorando você, estou amando você aqui, né? Vamos lá, pessoal. Outra aqui. Brasil estuda adotar a lei europeia para evitar sanções da Magnitsky, diz agência de notícias. Pois é, essa matéria, citando a fonte para vocês, é da Gazeta do Povo, tá, pessoal? Vamos lá. Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e diante da possibilidade de novas sanções do povo americano, o Palácio do Planalto intensificou os estudos para criar um mecanismo legal capaz de proteger cidadãos e empresas nacionais da Lei Magnitsky. A proposta se inspira no chamado Estatuto de Bloqueio da União Europeia, segundo informou a agência Bloomberg Linha. Ou seja, esse Estatuto de Bloqueio da União Europeia, né, impediria a aplicação da Lei Magnitsky para defender os seus cidadãos, ou melhor, seus cidadãos de alto nível que estão na Suprema Corte. Ou melhor, para defender o Alexandre de Moraes mesmo, não é uma lei que está sendo implementada, que estão colocando para defender o povo brasileiro, não. Pode ter certeza que não é, tá? Pode ter certeza que não é. Pois é, pessoal, acaba que eu ainda estou apanhando um pouquinho dos vídeos, né? Esse aplicativo que eu estou fazendo aqui é de teste, né? Eu montei, mas ele ainda está com uma certa dificuldade. Eu consegui jogar ele para o computador, pelo menos do computador aqui, para rodar os vídeos. Mas olha só, o Wagner Moura, você deve lembrar do Capitão Nascimento, ele resolveu, né, peitar os Estados Unidos, comprar essa bronca do governo Lula e falar que os americanos estão com invejinha da gente. Dá uma olhada. A gente sentiu uma certa tristeza
dos americanos, uma certa, quase uma inveja. Uma coisa que eu tenho certeza é que tanto eu quanto o Kleber estamos muito orgulhosos do momento pelo qual passa o Brasil, as instituições brasileiras, a democracia no Brasil. A gente está hoje vendo as instituições funcionando. Acho que é melhor vocês nem perderem tempo. Vendo um crime contra a democracia sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que nos festivais americanos, para os quais o filme passou, a gente sentia uma certa tristeza dos americanos, uma certa, quase uma inveja. E a gente se sentia muito bem. Não se sentia muito bem pelo que está acontecendo lá, mas a gente se sentia muito bem pelo que está acontecendo aqui, do Brasil ser um exemplo de democracia para o mundo, sobretudo para os Estados Unidos. Eu escutei essa merda, não. Eu não quis escutar isso sozinho. Por isso que eu coloquei aqui com vocês. Os americanos estão com inveja da gente. Nossa, que orgulho do Brasil. Os americanos estão vindo em peso, né? Os americanos, a turma de Hollywood está morrendo de inveja do Brasil, porque provavelmente ele estava encontrando pessoal nesses festivalzinhos, né? Onde dá muito... não vou falar, não. Mas vocês sabem, né? Então, o que acontece? Esses caras falando que estão com inveja do Brasil, tá de sacanagem com o que está acontecendo no Brasil. É o brasileiro que está com inveja até do argentino, né? Do americano hoje. Pelo amor de Deus. Dá uma olhada. Aí você me diz, o que vale mais, né? A opinião de um ator desse ou do ex-ministro do STF no quesito jurídico, né? O que o ex-ministro do STF, o Marco Aurélio de Mello, disse? Eu estive no STF durante 31 anos e jamais julgamos em uma turma processo crime. Alguma coisa está errada, diz Marco Aurélio de Mello, ex-STF. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, voltou a criticar durante o julgamento que condenou Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe de Estado. Em entrevista ele afirmou, eu tive lá no STF durante 31 anos. Jamais julgamos uma pessoa, né, em uma turma, um processo crime. Alguma coisa está errada. Alguma coisa só pode estar errada. Marco Aurélio disse que, se ainda estivesse na corte, teria seguido o voto divergente do ministro Luiz Fux, que defendeu a absolvição de Bolsonaro, e sustentou que o STF não tinha competência para julgar o caso, já que os réus não possuem foro privilegiado, né? Hoje é complicado, né? Dói você ter que dizer o óbvio, né? Você tem que explicar o óbvio. Não nunca foi e jamais será competência do STF julgar quem não tem foro privilegiado. Pelo contrário, o STF jamais poderia ser uma corte criminal. Ela só deveria julgar questões constitucionais de repercussão nacional. O STF só poderia tomar decisões erga omnes, jamais decisões interpartes, no quesito mesmo constitucional. Então, assim, a Suprema Corte deveria ser uma baliza, sabe? Uma baliza sobre o que é constitucional ou não é constitucional. Uma matéria que é levada, por exemplo, vai se discutir, vamos lá, as escolas militares em todo o Brasil. Porque senão, a decisão constitucional não pode aplicar aqui no estado de São Paulo, não pode, eu estou questionando, tinha que parar lá. Agora, quando a decisão fala, não, agora essa decisão tem que ser levada a cabo a todo o Brasil, aí a Suprema Corte falaria, olha, você, por exemplo, reduzir a pena de morte, reduzir a pena de morte não, reduzir a pena, a idade penal, isso não é constitucional, porque o artigo tal da Constituição fala que não poderá acontecer. Mas tem que ser, sabe, não por interpretação da cabeça deles. O Brasil, né, se tornou, infelizmente, um pardieiro nesse ponto. Mas vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui, tá? Olha só, vídeo do Ivan Kleber aqui, tá? Uma Suprema Corte tendenciosa condena o ex-presidente e lhe dá 27 anos de prisão, diz colunista Meryl Grade em artigo de opinião no Wall Street Journal de hoje, né, dia 15/9. Dá uma olhada aqui, correspondente de Londres, Ivan Kleber, né? Você vê a torre do relógio lá ao fundo lá.
Uma Suprema Corte tendenciosa condena o ex-presidente Bolsonaro e lhe dá 27 anos de prisão. É o que diz em seu artigo de opinião a colunista Mary Anastasia Grade, no jornal Wall Street Journal, em seu artigo publicado neste domingo, dia 14. Ela diz também que o tribunal estava ideologicamente inclinado contra o senhor Bolsonaro e lembra que durante as eleições de 2022, o ministro de Moraes usou o seu poder para silenciar os críticos de Lula. O tribunal proibiu a mídia tradicional e as redes sociais de divulgarem fatos e opiniões que retratassem o envelhecido socialista Lula de forma negativa. O tribunal que ela se refere é o TSE. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025. Um link de acesso para este artigo já está aqui disponível nos meus stories, aqui mesmo no Instagram. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Isso aí, pessoal. Publicação do Ivan Kleber, tá? Então, acho que muito pertinente a publicação aqui do Ivan Kleber, tá? Vamos lá. Dando continuidade aqui. Detectaram drones russos sobrevoando os países da OTAN e a aliança se preocupa ante ao inimigo, tá? Olha só, matéria do El País de Uruguai, tá? Daqui do Uruguai. Dá uma olhada só. A Romênia, membro da OTAN e da União Europeia, alertou no sábado, 13 de setembro, que um drone russo penetrou seu espaço aéreo apenas 3 dias depois de que 19 aparatos de Moscou entraram no solo da Polônia, né? Outro sócio da Aliança Atlântica. As autoridades romenas precisaram que a aeronave violou o espaço aéreo do país durante um ataque russo contra estruturas da vizinha Ucrânia, invadida por Moscou em fevereiro de 2022. E aí é que entra o perigo, né? Olha só, já começou hoje, hoje a gente acompanha, né, um movimento muito perigoso de caças, sabe? Nunca estivemos tão perto de uma guerra como o que a gente está hoje, tá? Ó, o The São Paulo News já publicou isso aqui hoje. Ó, caças F-35 dos Estados Unidos chegam a Porto Rico em meias tensões com a Venezuela. E aí tem um trecho aqui do vídeo dos caças chegando na Venezuela. Dá uma olhada. Pois é, pessoal, já estão em Porto Rico, né, prontos, né, para ação contra os cartéis. Vamos lá, matéria importante aqui do R7, tá? Filha de Fachin é xingada e cuspida em Universidade do Paraná. Foi chamada de lixo comunista, né? Para quem não conhece essa Universidade do Paraná aí, realmente, né, é impecável o Paraná. Ó, a filha de Fachin é agredida por um homem dentro da Universidade Federal do Paraná, lixo comunista. E assim, é impressionante quando a gente vê o que tem dentro dessas universidades, né? A gente viu, por exemplo, o caso do Jeffrey Chiquinho sendo agredido lá dentro. Só que assim, depois do que a gente viu do caso, né, do filho do Moraes, a gente tem que esperar muito o desfecho para ver se realmente é isso, porque a mídia começa colocando isso como se aquilo fosse o pior do que o que fizeram com o Kirk, né? A professora e diretora do setor de ciências jurídicas da Universidade Federal do Paraná, a Melina Fachin, foi agredida verbalmente e com cuspes dentro do campus na última sexta-feira. A docente, que é a filha do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ainda teria sido chamada de lixo comunista. Em comunicado, o advogado e esposa da professora, Marcos Gonçalves, confirmou que o autor da agressão, um homem branco, que não foi identificado, cuspiu em Melina e proferiu ofensa. Essa violência é fruto da irresponsabilidade e da vilania de todos aqueles que se alinham com o discurso do ódio, prolatado desde o esgoto do radicalismo de extrema direita e que pretende minar tudo que lhe é distinto, diz o texto. Agora tudo é culpa da extrema direita, né? Mas tá bom, vamos lá, a extrema direita. Repudio, tá? Qualquer pessoa que faça isso com qualquer outro, tá?
Assim como Kirk, você deve debater ideias, né? Eu não conhecia o trabalho do Kirk. E depois do que aconteceu com ele, eu fui conhecer alguns vídeos dele. Cara, que educação em debater com os outros. Aquilo sim. E aí chamavam o cara de extremista, fundamentalista, né? Essa mídia é porca mesmo. Vamos lá. Matéria do Danúzio aqui. Cubanos voltam às ruas em protesto contra o regime comunista e os novos apagões. Pois é, a galera de Cuba não está nem um pouquinho satisfeita, né? Esse print aqui que eu coloquei aqui foi do pessoal andando nas ruas. Eu acho que tem o vídeo aqui, mas eu acho que eu acabei me perdendo com o vídeo aqui. Mas o pessoal de Cuba enfrentou o terceiro apagão já esse ano, que Cuba ficou um tempão sem energia elétrica, né? Vive uma miséria gigantesca o povo cubano, né? Causa do socialismo, né? Matéria do Danúzio aqui também. Sanções americanas ameaçam travar operações do Banco do Brasil e prejudicar a economia, né? Só que falar isso era considerado crime. Os Estados Unidos consideram sanções secundárias sobre a Lei Magnitsky contra o Banco do Brasil, gerenciador de 2 trilhões em ativos, restringindo sanções globais e impactando pagamento de salários, benefícios sociais, crédito rural e exportações de soja, minério e petróleo com riscos à safra de 2026, equilíbrio comercial e milhões de brasileiros. Segundo o advogado Davi Aragão, abre aspas, não se trata apenas de um ataque ao Banco do Brasil, mas a toda a infraestrutura financeira que sustenta o cotidiano econômico do país, forçando governos a medidas emergenciais que podem escalar tensões diplomáticas. E aí, como eu citei o Kirk, né? Matéria de conexão política aqui. Silêncio de Lula. 3 dias após a morte de Charlie Kirk, o presidente não se pronunciou sobre o ataque, nem condenou o radicalismo. Não, provavelmente o Lula é daquelas figuras que acham que o Kirk deveria ter morrido mesmo, né? Assim, nenhuma nota, uma coisa que parou os Estados Unidos, nenhuma nota, né? E aqui não é a nota de repúdio a questão política, né? Eu estou falando de questão de humanidade, não é essa figura aqui, não é essa turma que se diz os arautos da humanidade, os arautos da seriedade, né? Pelo menos uma notinha era o mínimo que se esperava em relação a isso, né? Então era o mínimo que a gente poderia esperar, né? Olha só esse vídeo aqui, que a gente publicou aqui, e era esse vídeo que eu queria chegar até vocês. A Europa nunca esteve tão perto de uma grande guerra desde 1945. Olha isso, essa matéria aqui foi publicada no DW, tá? Um jornal bem renomado e conhecido. Escuta só. A Europa nunca esteve tão perto de uma grande guerra desde 1945. Foi o que disse o primeiro-ministro da Polônia depois de drones russos invadirem o espaço aéreo polonês, ou seja, território de um país da OTAN. Isso forçou a Polônia a acionar um mecanismo raro, o artigo 4º da Aliança Militar, usado quando um de seus países se sente ameaçado. Jatos da aliança foram acionados e ajudaram a Polônia a derrubar os drones. A Rússia disse que não planejava atacar alvos na Polônia, mas fato é que não está claro se foi um ato velado de provocação ao Ocidente. Já houve uma série de violações do espaço aéreo de países vizinhos desde o início da guerra na Ucrânia, nenhuma, porém, na atual magnitude. Foram 19 drones simultaneamente. A escala da invasão e a resposta conjunta da OTAN deixaram claro. A guerra na Ucrânia pode escalar para um confronto direto entre Rússia e OTAN. Pois é, né? Mas aí vocês dizem que eu sou o cara, né? Que sou alarmista, né? Vocês falam que eu sou o cara que fica inventando moda. Olha, ele é alarmista. Olha lá, ele fica falando em guerra só para pôr medo na gente. Tá bom, então, tá certo. Ó, vamos lá. Isso aqui é a turma do amor, né? É a turma do amor atuando mais uma vez. Urgente. Pró-palestinos sabotam a volta de ciclistas em Madrid. Um evento, né? Tipo uma ação silvestre de bicicleta deles. Então, ciclistas fazem um grande evento. Chegou uma turma pró-palestina, aquela turma que compartilha o amor e a paz mundial, né, como aquele videozinho que eu coloquei da senhora, que diz que defende o Hezbollah, defende o Hamas, né, e está crescendo cada vez mais esses grupos pró-Palestina, sabotaram a volta dos ciclistas em Madrid. Para eles, isso aqui é democracia. Olha só.
Cara, eu fico pensando, a China olhando isso aqui e rindo, né? Rindo, se acabando de rir em relação, né, ao que está acontecendo aqui no Ocidente. Eu fico imaginando, né, a galera chinesa que, sabe, consegue manter um controle com mão de ferro lá na China, né? E aí exportam todo tipo de vírus da woke, né? Se é que vocês me entenderam, todo tipo de porcaria para o Ocidente, né? Fica incentivando, tá olhando o seguinte, ó, já diria, né? O filósofo o seguinte: se o seu inimigo está fazendo merda, deixa ele continuar, tá? E é isso. Tá vendo? Estados Unidos fazendo merda, Brasil fazendo merda, América todinha entrando na meleca. Tá vendo a Europa todinha entrando na meleca e eles estão falando, deixa se destruir. E aí ele vem e instiga. Ontem saiu uma pesquisa de que eles estavam simplesmente, né, fazendo impulsionamento de matérias contra o Charlie Kirk, tentando insuflar uma guerra civil dentro dos Estados Unidos e está caminhando para isso. Imagina os Estados Unidos dentro de uma guerra civil, promovendo uma guerra civil, enquanto a China vem crescendo o seu poderio militar, né? Ou seja, os Estados Unidos acaba entrando num conflito como esse, que minaria a economia americana, né? Vamos lá, o último vídeo que eu quero colocar para vocês aqui, ó, é esse vídeo aqui, que trata do modelo de censura chinês sendo exportado para todos os lados do mundo. Acompanha aqui comigo. Esse vídeo passou um pouquinho, mas acompanha aqui. Você se lembra que alguns meses atrás o governo brasileiro afirmou que eles iriam importar o modelo de censura da China para o nosso país? Na época, várias pessoas se questionaram como isso seria feito. Através do uso da tecnologia, o Partido Comunista Chinês tem controlado nas últimas décadas não somente o que os chineses podem falar, mas também o que eles podem acessar na internet e controla até mesmo onde eles estão. Mas agora, no dia 9 de setembro, pesquisadores do Intersec Lab, que é um laboratório de pesquisa em segurança digital, juntamente com algumas organizações de direitos humanos, eles publicaram um relatório detalhando como o regime comunista da China não apenas aprimorou as suas habilidades de vigilância e censura da internet dentro do país, mas que eles também estão exportando esses métodos para que outros países possam fazer exatamente o mesmo, com o objetivo de lucrar com isso. E um detalhe bem importante aqui é que ele já começou a ser instalado em alguns países. Até agora, segundo esse relatório publicado, a empresa chinesa já fechou contratos com governos do Cazaquistão, Etiópia, Paquistão e outros governos que até agora não puderam ser identificados. Esse relatório foi o resultado da análise de mais de 100 mil documentos vazados da Gadget Networks, uma empresa chinesa que está fornecendo essa tecnologia para outros países. De acordo com o relatório, a empresa chinesa está oferecendo para os seus clientes soluções personalizadas de repressão digital. E uma delas pode inclusive ser utilizada para identificar manifestantes. Uma dessas ferramentas é o Cyber Narrator, que permite aos clientes localizar geograficamente pessoas específicas através dos identificadores do seu celular. Segundo o relatório, essa tecnologia pode ser usada para identificar em tempo real quando manifestações estão acontecendo e até mesmo quem está envolvido nessas manifestações. O documento fez referência a essa ferramenta como o olho que tudo vê. E essa ferramenta é tão específica que permite identificar se essas pessoas são moradores do lugar, visitantes ou se elas são algum tipo de ameaça em potencial, como, por exemplo, alguém considerado um terrorista. Outra ferramenta bem preocupante que é oferecida pela empresa é a TSG Galaxy, que é uma plataforma que armazena e analisa uma quantidade significativa de dados. Essa tecnologia consegue identificar e rastrear usuários específicos, monitorar o conteúdo acessado na internet e até mesmo telefonemas. Além disso, com base nos conteúdos que essas pessoas acessam na internet, essa ferramenta pode também atribuir pontuações a esses usuários específicos e assim cortar o acesso à internet daquelas pessoas que tenham pontuações consideradas baixas. No entanto, até agora não existe realmente nenhum tipo de confirmação que algum tipo de tecnologia da China tenha realmente sido implementada para censura no nosso país. Crédito aqui da Epoch Times, e aí? Não tem nenhuma comprovação de que esse modelo foi implementado no país, mas a grande pergunta que fica para você é: você confia nos governantes do nosso país? Você ouviu o STF brasileiro dizendo que tem orgulho do modelo chinês, do Deng Xiaoping? Você confia no governo do Foro de São Paulo, do governo Lula? Pois é,
Se não, eu recomendo a você, né, tirar uma segunda residência. Então, clica na descrição aqui, lá no Uruguai, é rápido e prático de você tirar uma segunda residência. Você viu eles falando, é cortar tudo. Vai ter o Drex, vai ter corte de internet, vai ter tudo. Você imagina você estar num lugar que de repente, pronto, acabou. Você não vai conseguir comprar nenhuma passagem para ir para a Europa, nem para ir para os Estados Unidos. Você não vai conseguir fazer mais nada, suas contas bloqueadas por causa daquela postagem indignada que você fez. Já parou para pensar nisso? É, meu amigo. Olha, começa, tá? A gente já está fazendo para o Uruguai, logo a gente vai implementar Paraguai também, mas entre as duas eu já te digo, o Uruguai é mais rápido, mais barato e já é mais garantida. Então, não tem tantos requisitos quanto a do Paraguai. Então, entre em contato e fale conosco, que a gente vai estar aqui para poder te auxiliar, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Abraço!